estamos começando mais um Casa Luxo e hoje estamos numa loja para conversar um pouquinho sobre o que foi feito, o estilo da loja. E o nosso convidado é uma pessoa bem conhecida em Sorocaba, nosso amigo também, o Alessandro Scapol. Muito obrigada por estar aqui batendo esse papo. Prazer. Então, antes de começar a falar da loja, eu queria que você falasse um pouquinho, porque você era empresário, já era empresário, mas mudou de ramo completamente. Sim. O que deu essa guinada assim na sua vida? É o gosto pelo público mesmo. Eu gosto de lidar com as pessoas vêm aqui, a loja tem um espaço bacana para receber mesmo. E eu sempre tive essa vontade de ter um contato maior com as pessoas. Então eu imaginei em ter uma loja que pudesse receber os amigos, que pudesse oferecer uma roupa bacana. E aí eu acabei decidindo mudar de área. E quando você fala uma loja de roupas, você já tinha algo específico de roupas? Não, na verdade assim, a ideia surgiu de uma dificuldade que eu mesmo tinha de comprar roupa para mim. Então eu falava, mas falta uma loja bacana de roupa masculina em Sorocaba, então eu comecei a pesquisar algumas marcas. E aí quando inaugurou a loja aqui vizinha da minha, eu comecei a pesquisar, falei, eles são um ponto bacana, tá? Eu achei uma marca bem legal que eu gostei. E no meio do caminho da negociação essa marca foi vendida para uma empresa bem grande. E aí acabou vindo a ideia de montar uma loja de roupa masculina e feminina. Mas a ideia inicial era montar uma loja de roupa masculina. Que realmente não tem muito na cidade, um público sim, principalmente na rua, né? Que a minha é uma loja de rua. Aliás, isso até depois, né, no programa futuro, eu queria mostrar para o pessoal de casa, que aqui na verdade é um complexo de lojas, né? São 4 lojas, com um público selecionado, porque são marcas, né, diferenciadas. E você veio para cá. O que te chamou a atenção, por exemplo, por escolher essa loja? Foi realmente porque você se interessou pelos produtos ou também o estilo arquitetônico, de decoração dela? É um estilo que combina. Você já me conhece faz tempo, já fez projetos na minha casa. É um estilo que combina com o que eu gosto também, que é uma coisa mais rústica, mas também tem um lado, né, mais refinado. Então, desde que eu entrei na verdade na central dessa loja que é no Iguatemi. E eu entrei e gostei muito. Falei, nossa, eu achei linda essa loja. Gostei da roupa, gostei do produto, então comecei a negociação. E a aceitação, você acha que... Porque é diferente para o público de Sorocaba. Primeiro o conceito do local, por ser na rua, e você acha que o sorocabano recebeu bem isso? Recebeu muito bem. O sorocabano ele tem um pouco de receio de entrar nos lugares que ele não conhece. Mas como eu tenho muitos amigos, então isso ajudou. Mas ainda tem muita gente que passa por aqui e fala, eu não vou entrar nessa loja não, porque as coisas são muito caras. E não tem nada a ver, né? Não é assim. Mas, em geral, as pessoas que entram se sentem muito bem, gostam e voltam. Porque a gente faz realmente um trabalho para que a pessoa venha sempre aqui na loja, independente se ela vai comprar, se não vai, assim, porque ela se sinta bem aqui. É um ponto de encontro, tem gente que vem, ponto de encontro. À tarde tem bate-papo, tem gente que vem com a roupa e provar a roupa aqui para ver o que eu acho, com a roupa que ela já tem em casa. Então, assim, é uma coisa bem descontraída, né? E para falar assim, da loja, então você chegou aqui, era um galpão, não tinha nada, como estava aqui? Na verdade, esse foi um complexo, ele foi planejado para 4 lojas e só havia uma loja, que era a primeira loja. E aí aqui era um galpão, não tinha nada, então a gente começou a estudar como seria, né, um projeto bacana para esse espaço. E a gente vai depois conversar também com o André, que participou da execução da obra. Mas assim, e prazo? Como que foi essa questão de prazo, realização, tem que ser inauguração? Muito rápido, né? Na verdade, assim, você vai, fecha o contrato com a marca, aí você compra a mercadoria. Então, eu compro a coleção com 3, 4 meses de antecedência. Então, quando eu comprei a primeira coleção, que foi uma coleção de inverno, eu tinha que inaugurar a loja. Não tinha mais, a mercadoria ia chegar. Então, aí você tem aquele prazo curto, de 3 a 4 meses no máximo, para você estar com a loja pronta. Senão você acaba perdendo a coleção. As pessoas pensam que a gente vai comprando as roupas, né? Conforme a venda. Não é assim. Você vai lá 3, 4 meses antes da estação, fecha toda a sua compra e aí ela começa a chegar depois. Então assim, eu já tinha comprado e aí eu falei para o André, agora precisa montar, precisa ficar pronto. E tem que ficar pronto. Se vira que tem que ficar pronto. E tem bastante história ainda para contar da execução, que a gente vai contar daqui a pouquinho. E sobre assim, a loja, né, em si, tem a exposição dos produtos, vocês têm mudança de decoração? Porque tem algumas lojas que mudam, no inverno muda alguma coisa. Tem os quadros da loja que mudam a cada estação. E também, por exemplo, o inverno do ano passado foi feito com um cacto. Então assim, a gente coloca alguma coisa que caracterize aquela estação. O verão
ou inverno. Esse verão aqui foi inspirado em Ibiza. Então, a gente tem alguns quadros de Ibiza, tem ainda, coloca uma programação visual na loja para que o cliente também consiga se ambientar dentro do conceito da coleção. E isso envolve mais vitrine ou na loja como um todo? Você falou os quadros. Sim, Natal, por exemplo, a gente decora a loja inteirinha com coisas de Natal. É claro que não dá para ficar com uma poluição visual muito grande. Mas no Natal tinha Papai Noel na frente da loja, tinha decoração de iluminação. Tem que ter, né? Assim, tem que ter uma diferença para o cliente vir e falar, nossa, que legal isso. Tá sempre a mesma coisa. E nota essa diferença. Alessandro, eu queria chamar o André para falar um pouquinho sobre a obra, agradecer por você ter vindo e também chamar a atenção para o pessoal de casa, que às vezes a gente vem na loja, uma loja que tem tanta coisa diferente, mas as pessoas, realmente o foco são as roupas, mas as pessoas não observam, né, cada detalhe, a dificuldade que foi de chegar naquele produto. Então, vou pedir licença para você para abrir a loja e para mostrar para o pessoal de casa, né, o que faz parte, né, daqui, como foi feito e tudo isso. Muito obrigada. Eu que agradeço. Depois do bate-papo com o Alessandro, eu estou agora com o arquiteto que ajudou na execução dessa obra, que é o arquiteto André Galan. Para quem não sabe, nós trabalhamos juntos, o André é meu marido. As pessoas vão falar, mas você já sabe da obra. Na verdade, não. Como trabalhamos juntos, a gente tem, né, várias obras, a gente acaba dividindo os projetos. Claro que uma coisa ou outra eu acabei acompanhando, mas quem tomou conta da obra desta loja foi o André. Então, novamente, o André já passou pelo nosso programa, eu chamei para falar sobre o projeto. André, obrigada também pela presença, por aceitar falar de novo no nosso programa. E antes de a gente começar a falar sobre o projeto, né, sobre a execução dessa obra, eu queria que você falasse como foi, já perguntei para o Alessandro prazo, como foi o contato do Alessandro e o tem que ficar pronto? Bem, ele me ligou mais ou menos em janeiro, preciso falar com você urgente, e aí apareceu no escritório com o projeto da loja, né, com a proposta dele, e me deu um prazo. Daí era mais ou menos 4 meses depois. Então aí já começa o desafio de fazer esse projeto de loja, né, que é diferente, né? E teve uma viagem no meio da execução, como que foi essa história? Na verdade eu já tinha uma viagem marcada, a gente ia para Milão, né, na feira de Milão, e aí foi mais um fato complicador aí, porque bem na semana da inauguração a gente estava em Milão e tava uma correria, mas no fim deu tudo certo, mas a gente vai falando aos poucos, né? Então, entre início de execução de obra até a obra pronta, foram quantos dias, quantos meses? Então, a gente teve 4 meses aí para executar, deixar a obra pronta, né? Então a gente dividiu isso em 2 etapas. Primeiro é você pegar o projeto, né, da matriz, que ela te dá vários caminhos para seguir de imobiliário, tem todo um padrão para ser seguido, que acho que é a parte mais difícil, né? Não é você que está criando exatamente como você quer, você tem que seguir um padrão. Você até está criando, mas você tem que manter uma certa linha, né? E então você recebe toda aquela parte de execução, primeiro você tem que cotar. Então você tem que, eles mandam uma lista gigantesca de um monte de gente que faz, e ninguém era aqui de Sorocaba, não tinha ninguém de Sorocaba. Então a gente, como o Alessandro também conhecia muita gente, já fez a obra dele, a casa dele, né? Então a gente tentou trazer o máximo possível de gente para cá, que foi legal. Então a gente cotou em São Paulo aqui, toda a parte de custo para ele, e aí depois a gente passou para a execução. Nessa parte de custo, de cotar, demorou 1 mês mais ou menos, só para começar a pensar na obra. Então a obra 3 meses. O galpão ficou vazio 1 mês ainda, depois que ele me apresentou, o galpão ficou vazio 1 mês para a gente começar ainda. Então a gente vai ver daqui a pouquinho o resultado desses 3 meses, que o André vai contar pra gente como foi. Confira as ofertas para você construir ou reformar. Tinta acrílica branca 18 litros Matielli 58,90. Gabinete cozinha 1,50 100% MDF 211,90. Venha e aproveite, mas corra, porque agora todo mundo já tá sabendo. Matielli, em 5 endereços para você. Estamos de volta no Casa Luxo e agora o André vai falar um pouquinho pra gente como foi a execução desse projeto.
ele falou que foi um mês de prazo de cotação, de produtos, de especificação do projeto e iniciando a obra, André. Qual foi a primeira coisa que vocês tiveram que fazer aqui? Bem, primeira questão de planejamento. A gente planeja toda a parte de infraestrutura, então é tudo por baixo. Elétrica, todos ar-condicionado, a gente pensou tudo antes. Então primeiro foi um mês mais ou menos só de preparar toda essa parte de base para começar a fazer lá. Então passamos todo o ponto de elétrica, todo ar-condicionado. É uma etapa que até parece que a obra não anda. Não anda, né? O cliente fica nervoso, né? Mas a gente vai, de repente uma hora vai andar. A gente fala, calma que vai andar. Enquanto a gente estava preparando essa base, os materiais estavam sendo comprados, né? Então vem de São Paulo, vem de Minas, tem gente que só faz umas peças especiais, tem que ser serem feitas. Então a gente passou um mês preparando a loja para receber esse material, já baseado no projeto. O projeto é importante por causa disso. Com o projeto na mão você consegue planejar o que está sendo feito. Então um mês sem material nenhum a gente deixou a loja pronta para ela aparecer, né, na verdade. Sobre então o piso, é uma coisa que chama bastante atenção aqui na loja, que é diferenciado. O que é esse piso? É um cimento queimado? Eu sei que não é, mas ainda tem um aspecto muito parecido com o cimento queimado. Como foi feita a execução desse piso? Esse piso é uma espécie de cimento queimado, mas de alta resistência, porque é uma loja, muita gente anda, então você não pode colocar qualquer tipo de piso aqui, porque senão dá um mês de uso, ela assim, simplesmente está arriscado, né? Então é um cimento de alto desempenho que a gente fala, né? Só que você precisa fazer a base, então ele é feito por último. Então a loja estava pronta para inaugurar, não tinha piso ainda, porque ele é feito por último, para exatamente manter essa beleza dele. Então a gente fez o contrapiso bem regularizado, perfeito, não pode ter nenhuma ondulação. Depois foi feito em incríveis 2 dias. Foi feito em um dia a implantação, até a noite, depois no outro dia ele estava seco, mas um dia a gente já estava tracuteando aqui em cima, colocando móveis, coisas assim, tudo planejado, né? E ele tem um nome, né? O Tecnocimento, que Tecnocimento. O bacana dele é que ele não fica trincado como o cimento queimado natural, mas o aspecto no geral, ele fica igual também, e acho que a aplicação dele também é mais rápida, Nossa, né, André? É super rápido. Como eu te falei, 2 dias para fazer um piso desse, são acho que 50 metros aqui, e 2 dias, secagem rápida. E não tem emenda, né? Isso que é legal, né? O cimento queimado você teria um monte de emenda que ainda dá de dilatação. Dilatação, né? Então aqui a gente tem essa vantagem. E fora que ele teria que se ligar com o piso de madeira, né? Que também no projeto pede uma parte de madeira, então você tem que fazer toda essa junção. Já que você está falando de madeira, é uma madeira também diferenciada. Eu queria que você contasse também o processo dessa madeira, como foi, se foi fácil de encontrar. Na verdade a madeira de demolição está muito na moda, né? Mas é difícil você achar quem te dê esse produto do jeito que você quer, do jeito que a loja especifica. Que seja certificado. Exatamente, isso do jeito que você quer e preço também, né? Então essas madeiras vieram de Minas, né? De Minas, se não me engano, demorou uns 20 dias para chegar pra gente aqui. E daí também, né? Fica esperando chegar o material, uma coisa não sai com outra porque não chega o material. Toda a parte de marcenaria foi feita com essa madeira. Então, essa madeira teve que chegar muito tempo antes para os móveis chegarem a tempo. E esse tipo de madeira é uma especificação da franquia? Da franquia, é exigência, a loja, todas as lojas têm esse tipo de madeira, né? E as pessoas, chama atenção porque hoje em dia as pessoas usam mais o porcelanato, que imita madeira, é muito difícil encontrar essa madeira, mas dá um ar totalmente requintado ao local e se mistura bem com algumas coisas, né? Mais sofisticadas. Você falou do piso e falou que foi a última coisa a ser feita. As paredes, elas têm tijolo, elas também têm uma textura, né, aparentemente parecida com o piso. Então, mesmo os tijolos vieram antes do piso, tudo? Também, por causa disso. A gente fez aqui quase 6 metros de parede de tijolo, mal feito, né? Porque tinha uma textura, tinha que fazer ele... Era proposital, então mal feito. A gente foi com o cimento aparecendo, espaço, porque o efeito dele depois era exatamente isso. Vem uma pessoa de fora também, que só faz isso, ela estava fazendo... Tinham 7 lojas sendo inauguradas naquele período, então tinha que agendar com essa pessoa que ele fez todas as lojas para fazer essa parede. Então tem toda essa logística, né? Então foi feita a preparação do tijolo. Ele foi assentado normalmente e depois joga
meio bagunçado mesmo, parecia que foi feito mal feito para dar esse efeito de demolição, né? Então não é um tijolo de demolição, ele não, tá tijolo só comum, só simulando isso, com uma textura especial, tal. E o efeito é segredo do artista. Segredo do artista. Eu vi como ele fez, né? Mas é o segredo. É bem simples, o pior é que é bem simples. E sobre as paredes, as demais paredes, que também tem, parece um cimento queimado. Exatamente isso, é uma textura, né, que agora está entrando bastante na moda. Ela imita o piso de cimento queimado na parede. De simples aplicação também, muito fácil. Na verdade não era esse que tinha sido especificado, a gente foi correr atrás de um outro parecido, né? Em função de tempo, custo. Também, de custo, né? Mas tinha que deixar o efeito parecido, então a gente conseguiu até reduzir algumas coisas para o Alessandro. Mas essa foi a parte que mais demorou, porque passa uma vez, depois tem que lixar, passar cera. Então é uma textura que você lixa e consegue esse efeito de cimento. Nesse tempo ninguém pode fazer mais nada. O tijolo de um lado, a parede de outro, ninguém faz nada, né? Então é um processo demorado que na verdade é a cara da loja, né? Mas talvez o projeto da organização a gente consegue deixar tudo em ordem, né? Uma coisa que eu gosto bastante dessa loja, que talvez ainda acho que a gente aqui no Brasil tem um pouco de preconceito. Eu gosto muito da mistura do preto, do cinza com o marrom. E a gente não faz isso muito. E aqui a gente tem a madeira de demolição, com os pisos de tecnocimento, que é uma coisa super moderna. E eu acho que a gente tinha que valorizar isso, porque é muito difícil a gente ver profissionais ou pessoas que queiram fazer esse tipo de combinação. Aqui em Sorocaba é um pouco difícil ainda e é legal trabalhar com isso, você ter coisa diferente para fazer, né? Isso é um desafio, tempo, né? Procurar um material específico, né? Você fala, nossa, aqui trabalhou, mas quando você vê que começa a aparecer as coisas, você vai na marcenaria, você está sendo feito, aquilo que você já pensou, que você planejou, tudo, dá um prazer, dá um prazer trabalhar. Tira o tempo que você tem que fazer, trabalhar numa obra dessa com o cliente, né, o Alessandro, o Vinícius também são pessoas super legais, a gente já conhece de longa data. É legal você trabalhar com gente assim, ele te dá liberdade para você fazer o que você quer, né? E o resultado é legal, é diferente, é desafiador e as pessoas que valorizam depois, né? André, a gente está falando das cores, aqui também a gente vê que tem o dourado. E até chama atenção, porque eu me lembro que o Alessandro fala assim, na minha casa eu não quero nada dourado, eu não gosto de dourado. E aqui tem as molduras das telas, né, das quadros, uma poltrona. Como foi feita essa poltrona? Bem, essa poltrona é o seguinte, o projeto inicial era para ser revestida de placas de todo cobre. Aí a gente fez o orçamento com uma fortuna, né? Claro, a gente tem que fazer a loja pensando no custo, né? Também, né? Adaptar, né? Para ele, né? E é uma cadeira super legal, moderna, né? Mas o material que a loja especificou, que a matriz especificou, era muito caro. E daí, olha só, não, isso eu não vou fazer, não. A gente vai dar um jeito, a gente vai achar alguma coisa para você. Aí nós achamos, né, um material parecido com cobre, né? Super simples, o marceneiro trabalha. É uma fórmica? É uma forma, tipo de fórmica, que nem o balcão aqui, né? Que imita muito próximo o material. E ela ficou, tipo, 3 vezes mais barato, porque tinha que ter esse mobiliário aí. Então a gente vai encaixando, né? Então tem as molduras, né, dos quadros que a gente tem aqui, também são feitos por artistas plásticos especiais que a matriz manda, daí tem que mandar para ele a madeira, voltar de São Paulo, pagar o frete, toda essa logística. Algumas coisas são especiais que tem feito. Tem esse trabalho de como que ele vai trazer no tempo, né? André, já que você está falando dos móveis, eu vou convidar o pessoal de casa para no próximo bloco nos acompanhar a escutar um pouquinho da história da execução, de tudo que foi feito aqui. A La Rioja é um grupo que estuda e planeja a melhor forma de melhorar a cada dia. Com equipamentos avançados, tecnologia e treinamento de funcionários. Trabalhamos muito, estamos na busca de sempre fazer o melhor, desde o seu alimento até a construção do seu lar. Fazemos tudo isso porque você e sua família são nossas maiores conquistas. La Rioja. Nessa marca, você pode confiar.
Depois de inaugurada a loja, as pessoas começaram a vir para conhecer a loja, para os meus amigos para me visitarem e, como eu já disse no primeiro bloco, a ideia era justamente essa, de reunir pessoas que se conhecessem aqui na loja. Então aí elas começaram a ficar aqui em volta do caixa, por aqui, e eu comecei a sentir a necessidade de ter um espaço para receber essas pessoas. E, em se tratando de uma franquia, a gente tem que ter autorização para tudo, né? Mas foi criado na loja de Sorocaba um espaço único, que é esse bar aqui, que foi feito depois da loja, depois da inauguração da loja. Então ele veio através da necessidade que a gente sentiu de ter um espaço realmente para receber o cliente. Então o cliente vem e ele senta como se ele estivesse num bar mesmo. Tem as banquetas, vem, fica no balcão, a gente sempre tem alguma coisa, um salgado, alguma coisa para servir para ele. E aí tem todas as bebidas aqui. A gente faz alguns drinks também, e tem gente que chega aqui e fala, mas quanto que custa a cerveja? Quanto que custa a vodka? Não, não custa nada. É realmente para receber nossos amigos. E a partir daí, muitas pessoas acabaram até se conhecendo aqui na loja, fizeram amizades aqui. E vem no sábado, principalmente, na sexta-feira à tarde. Vem, se reúne e fica aqui em volta do bar, tomando uma cerveja, tomando uma vodka ou um cafezinho mesmo. Então, foi algo que sentimos a necessidade depois da inauguração da loja e a gente adaptou. Como a Alessandra acabou de falar, esse bar veio depois de tudo pronto. E eles chegaram com um pedido para vocês, né, André? Como foi o pedido e a execução desse bar? Depois estava tudo pronto, a gente fez a inauguração, estamos relaxados. Uma semana o Alessandro me liga, ó, preciso encaixar um bar na loja. Na verdade aqui tinham 2 poltronas, uma mesa de centro aqui que você tem aqui. Mas a gente já tinha comentado, olha, do jeito que eu te conheço, vai faltar espaço, né? Mas ele falou, então vai ficar assim mesmo. Daí deu uma semana depois ele ligou e falou, olha, eu tô precisando fazer um bar aqui, lugar para receber, e tem que caber em algum lugar. Aí eu peguei de novo, voltamos, aí o coitado marceneiro já tinha entregado tudo, não aguentava mais a ver a gente. Ele falou assim, olha, eu tô precisando de mais uma coisa e é pra logo, né? Pra ontem. Pra ontem, pra variar é pra ontem. Daí eu fiz um projeto pra ele, um dia a gente fez modificações e até o material saiu um pouco do padrão, assim, nem parecer, mas não o tipo de acabamento, teve que ser bem próximo. E a gente fez, ele deu as exigências e a gente foi... E que material é esse daqui que vocês utilizam? Isso aqui é de novo uma fórmica, né? A marcenaria tem madeira embaixo, né? E tem uma fórmica, que ele queria que fosse laqueado, mas por causa do tempo não ia dar, e por causa do bater, então tem que ser uma coisa mais resistente. Uma fórmica preta. Mas o efeito é bem parecido do laqueado. A gente quer ter uma mesa próxima aqui que é laqueada e não dá quase diferença. É a questão do acabamento, né? Por isso que a pessoa que fez pra gente a marcenaria é super competente, tem que ter esse cuidado, senão não fica bom. E espelho para dar um pouco de sensação de lugar maior, né? E também ele tem muita bebida, já na casa dele já tinha isso, então eu lembrava disso. E ele até falou, que era um parecido com o de casa lá, né? E aí a gente fez para também refletir as garrafas, fica muito bonito, né? Me dá uma sensação, né? Como sempre o espelho, aumentar um bar que não é tão grande assim. Você tem que encaixar, né? A geladeira que já tinha na loja no começo da inauguração, tem que encaixar tudo. Daí, no fim, como ele falou, né? É o lugar que ele mais usa, né? As prateleiras, elas são bem características, né? Elas, na verdade, não são fixas nas paredes, elas são móveis mesmo. Do que consistem esses móveis? Na verdade, a gente tem 2 tipos de prateleiras. Tem as prateleiras que estão encostadas nas paredes, que são gigantescas, né? Para trazer, foi um trabalho bem grande. E tem as prateleiras, as araras, né, que ficam no meio da loja, né, para dar essa mobilidade das promoções, do público, né, como ele também faz muito evento aqui de promoção, então ele mexe muito. Então teve esse trabalho. As prateleiras são também feitas especialmente, né? Elas são de madeira de demolição também? Na verdade elas são 3 processos aí, são da serralheria, né? A estrutura então é um ferro preto pintado. É um ferro preto pintado. Você pega o serralheiro, manda ele fazer. Daí você manda pro marceneiro para ele colocar toda a parte de madeira de demolição que já veio. Que ele já estava, enquanto o serralheiro está fazendo uma parte, ele está fazendo outra. Depois tem o trabalho de trazer, que é fora do padrão, né? Acho que tem prateleira aqui, tem mais de 5 metros de comprimento, né? De altura. E tem inox também em algumas delas. Inox também. Então pega algumas peças têm inox. Enquanto alguns são de ferro normal comum, outras são de inox. Aí manda fazer uma empresa especializada de inox, né?
E tem algumas delas, né, 2 específicas, uma tem um material atrás, um dourado. O que é aquilo? É um papel de parede ou é um trabalho de uma artista? Aquilo que eu te falei um pouco antes, é uma artista, né, que faz, então ela fez alguns quadros, esse fundo a gente mandou essa placa para ela em São Paulo, para ela fazer, daí o marceneiro trouxe pra gente, e tem um que é só espelho, tem esse que é só específico, tem que fazer, é ela que faz, então manda fazer. E tem outro que é espelho, que aí tem o letreiro jeans. Esse letreiro tem que mandar fazer também, não é pronto. Tem que mandar fazer igualzinho, tem que mandar fazer igualzinho e trazer toda essa elétrica, apoio para eles, né? Algumas dessas prateleiras também, elas têm uma iluminação. O que foi usado nesse tipo de iluminação? Uma fita de LED? É fita de LED comum, né? É fita de LED comum, se eu não me engano, isso aí, eu me lembro, não estava nem no projeto, isso aí foi uma coisa de adaptação mesmo. Fita de LED comum, não gasta energia, fácil de colocar, não atrapalha. E fica até um efeito moderninho, né? Ela dá, na sua opinião, um efeito sobre a roupa também? Ou é mais assim um charme do móvel? É mais um charme e ilumina um pouco mais, ela dá um pouco de luz na roupa, né? Porque a loja é um pouco mais, apesar da gente ter bastante luz aqui de iluminação, a gente tem uma loja um pouco mais escura, né? É o tom da loja, né? Um pouco diferente do convencional. Exatamente. E já que você está falando de iluminação, aqui a gente tem um pé direito alto, né? Um pé direito duplo. Para quem não conhece a loja, ela na verdade tem 2 pavimentos, ela tem um pavimento térreo e um mezanino, né? E tem uma parte que tem um pé direito duplo, que é a parte da frente da loja. Ela tem o teto pintado de preto. E como você resolveu essa questão de iluminação? Que tipo de luminárias, que tipo de lâmpadas foram utilizadas aqui? Na verdade aqui a gente pega as lâmpadas profissionais, né? Basicamente são as halógenas e as halógenas e as de vapor metálico, né? Então são lâmpadas mais eficientes. A maioria é vapor metálico, são as AR110, né? CDMR 110, que são para grandes alturas. Então né? elas permitem que o facho chegue... Exatamente. E na vitrine também é a mesma coisa? É a mesma coisa, só que na vitrine você tem lâmpadas mais eficientes por causa de propaganda, né? De mostrar o produto, né? E é legal até mostrar para o pessoal de casa que a tubulação, toda essa parte de estrutura da fiação, ela tá aparente, só que pelo preto, por tá tudo pintado de preto, até ela acaba sumindo. Essa parte foi legal, né? Fica aparente, é menos trabalho, mas fica aquele desafio de ficar legal. E fica legal mesmo, eu particularmente eu gosto, eu acho diferente, né? E o teto preto é legal, né? André, a gente falou que o teto é preto, a fiação é preta. Tem muitos elementos, agora está até em alta essa questão de esquadrias, né, as janelas, portas também no preto, fugindo um pouco do branco. Você teve alguma dificuldade em encontrar equipamentos, por exemplo, ar-condicionado, janelas, nessa tonalidade? A gente teve várias novelas aí, né? O ar-condicionado, tudo branco e a loja pede preto. Então pega, desmonta o ar-condicionado e pinta toda a parte. Então ele foi pintado, comprado branco? Né? A gente pintou aqui mesmo. Até eu ajudei na hora lá, eu tive que fazer um teste, foi lá que peguei e fiz mesmo, né? A gente teve até engraçado, na hora que você está na obra lá, terminando, aí o pessoal da matriz vem fazer visita e isso não pode, não, vai ficar isso aqui mesmo, que é o material que a gente comprou, é bom, não, mas isso não tem, não, é assim que a gente faz. Então, e a fachada, né, que foi a maior dificuldade, né. Porque não é muito comum, então tem um prazo maior, tem um puxador também que é um padrão ou podia ser qualquer um? Tudo fora de padrão, então ali na vitrine o vidro era muito grande, então tinha que dividir, né? Mas a loja não podia, não queria que tivesse um friso no meio da vitrine, tinha que ser um vidro comprido, né? E vamos achar alguém que faz, né? Tudo isso naquele tempo. Olha, justo. O vidro chegou, na verdade, um dia antes da inauguração. Foi colocado a esquadria da entrada, só para ver a loucura que é, né? E eu me lembro bem, essa parte até acompanhei esse estresse de chegar. O vidro de trás, aí não ia dar tempo de chegar, e daí ficou a esquadria branca mesmo pelo tempo. Ficou pelo tempo. Mas também tá bem discreta, ninguém ficou parecido com outras lojas, né? Mas eu queria preto, a loja exigia preto. Aí falou, não vai ter porque a loja também, o lugar aqui, depois sai, né? Fica preto, então a gente acabou convencendo. Algumas coisas a gente convenceu a matriz. Mas no fim deu certo, a gente inaugurou, a gente ficou pronto um dia antes, como eu sempre falei para o Alessandro, vai dar tempo e no fim dá. André, valeu a pena o estresse, valeu a pena a correria, porque a loja ficou com um resultado muito legal. Muito obrigada pela sua presença e por ter topado de novo a entrevista no nosso programa. Obrigado, fica à disposição para outros programas. Muito obrigada. E eu queria convidar vocês para acompanharem um pouquinho das imagens sobre essa loja e conhecer um pouquinho mais esse local. E aguardo vocês no próximo programa.